Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a todos. Vamos meditar o Evangelho do 15º domingo do tempo comum, que nos apresenta a parábola do bom samaritano. O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que a leis? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhes Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e comoveu-se, e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-a a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e o quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estou aqui rindo, e um pouco vocês perceberam ao final do Evangelho, mas indo sempre com as respostas sábias de Jesus diante desta parábola, Quando ali fariseus e mestres da lei, sempre começando o Evangelho aí, o que eles sempre faziam. Começou o Evangelho dizendo que era para colocar Jesus à prova, Eles sabiam muito bem qual era o maior mandamento. Inclusive, conheciam toda a Torá, cumpridores de muitas normas e leis. E aqui Jesus cita essa parábola, que é aquele que prestou ajuda, aquele que for agredido pelos ladrões, não foram ali os que entendiam, digamos assim, da palavra de Deus, O Antigo Testamento, que eles sabiam decor, sabiam muitíssimo bem, mas, como sempre, não colocado em prática. E por tantas vezes, Jesus os condenou, chamando-os de sepulcros caiados, daqueles que gostavam de ser vistos nas praças públicas, enfim, por aí vai. Porque apenas conheciam. E por que Jesus convertia os corações? Porque Jesus atraía as multidões. Não porque ele quisesse ser um populista, mas porque, exercendo a sua missão, a sua missionaridade enquanto filho de Deus, ele não apenas, ele falava, não apenas as palavras, mas acima de tudo, a atitude de Jesus.
Jesus coloca diante de nós aquilo que é o centro do cristianismo, que é a vivência da caridade, é a compaixão, é a misericórdia. Não adianta nada a gente ter uma decoreba ou conhecer muito das coisas de Deus, da Bíblia, da teologia, mas se isso não for traduzido em relação ao semelhante, em relação ao próximo, né? Que inclusive no Código de Direito Canônico, né, que são as leis que norteiam a igreja, direciona a igreja, depois de tantos parágrafos, ele termina assim, né, um dos últimos parágrafos, né? Ele coloca que, acima de tudo, a misericórdia. Então, Jesus mostra isso claramente. Quem socorre, quem presta ajuda àquele que for agredido pelos ladrões, foi ali espancado, foi um samaritano. Então, uma pessoa que não fazia parte, digamos assim, da elite da época desse levita, como esse levita e aquele sacerdote. Mas, no entanto, foi ele que ele tem compaixão, ele acolhe e ele mesmo cuida daquele homem, né? E ainda arruma uma hospedaria. E eu ri ao final porque Jesus volta a questionar qual dos três que agiu de forma correta. E aquele mestre da lei que no início fez a pergunta, ele reconheceu que foi aquele que usou de compaixão. E Jesus então só responde: vai e faz o mesmo. Então é isso, é a lição, caríssimo, para cada um de nós. Como às vezes sempre falo, o que vai nos levar para o céu, a salvação ela não é uma contabilidade matemática, né? Eu fui não sei quantas vezes à missa, eu rezo todos os dias o terço, eu faço isso, eu estou em todas as pastorais, enfim, né? Mas sim, se essas práticas piedosas nos levam a ser mais pessoas, mais fraternos, mais misericordiosos uns com os outros. Não percamos tempo em fazer o mal ou nos envolvermos com realidades que não nos edificam a nós e ao outro. A frase de Jesus é simples e objetiva: vai e faz o mesmo. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e cada um de nós, um dia particularmente, responderemos diante de Deus. Então, ter um coração bom, querer o bem do outro, isso é gratificante e atinge primeiramente a nós mesmos. Volta para nós mesmos, conforme o Evangelho do domingo passado nos falou sobre isso. Então sejamos misericordiosos, tenhamos bondade no nosso coração. Vamos acolher o que Jesus pede ao final. Vai e faz o mesmo, socorro o próximo, acolha, preste a caridade, o auxílio. E como diz São Paulo, a caridade prestada, ela paga uma multidão de pecados. É bom ser bom. Sobre você, sobre todos os seus, sobre toda a sua família, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.